meninas! Dá oi lá, dá? Oi! O vídeo de hoje eu vim gravar uma tag, não pode pôr na boca. Não, na boca não. O vídeo de hoje eu vim gravar uma tag, a tag Minha Gravidez. E já que é uma tag relacionada à gravidez, filhos, eu vim guardar aqui no quarto. Eu vim gravar aqui no quartinho do Davi. E ele tá aqui comigo. E são 10 perguntinhas, eu vou responder bem rapidinho, são perguntas bem curtinhas, assim, rápidas. E vamos lá? Eu vou olhar as perguntinhas aqui no celular, por isso que eu tô olhando pra baixo. Número 1. É ou foi sua primeira gravidez? Foi minha primeira gravidez. Foi super tranquila, eu tive medo quando eu descobri, mas foi super tranquila. E foi minha primeira gravidez. Número 2. Como descobriu? Eu comecei a sentir muito enjoo depois de um mês. E eu tava sentindo meu peito muito sensível e qualquer coisinha eu chorava, eu tava muito sensível. E minha menstruação atrasou. O que foi? É você. Agora eu vou, tá? Minha menstruação atrasou, ficou um mês. E aí eu comecei a desconfiar, fiz um exame de farmácia. Fiz 2 testes de farmácia e os 2 deram positivos. E aí eu fiz um exame de sangue e deu positivo também. Número 3. Como contou para o pai? Ele tava dormindo. Aí eu contei pra ele e contei, amor, deu positivo. Fiz os 2 de farmácia na mesma hora e deu os 2 positivos. Aí eu contei pra ele, apavorada, chorando, desesperada, e ele simplesmente virou pro lado e dormiu e falou assim, ah, tá bom. Aí depois quando ele acordou que ele foi assimilar aquilo, aí ele perguntou do teste, ele falou, e aí, deu positivo? Tipo, ele nem lembrava do que eu tinha falado. Aí ele ficou super feliz e tal, ele queria muito ser pai novo, e aí ele ficou super feliz. Número 4, como se sentiu ao descobrir? Eu fiquei morrendo de medo. Eu tive medo porque eu nunca quis ter filho, eu não me imaginava sendo mãe, porque eu não tinha muito assim jeito com criança, eu não sabia como que ia ser. Eu tive medo da reação da minha família, esse foi o meu maior medo. Número 7, aliás, número 6. Nossa, número 5. Tô pulando as perguntas aqui. Qual foi a primeira roupa que comprou? A primeira roupa que quem comprou foi o Lucas. Não, na verdade, a primeira roupa que comprou. Foi o Lucas que comprou a primeira roupinha, nós 2 juntos. Mas ele que escolheu, era uma roupinha branca. Ah, meu amor. Era uma roupinha branca, não sei como chama, acho que é pagãozinho. Era a calça, uma regatinha e por cima aquele casaquinho que amarra assim na frente. Ou é atrás? Acho que é atrás. E ele sempre achou muito fofo o bebezinho de pagãozinho e foi a primeira roupinha que ele comprou pro Davi. Número 6. Como seu corpo reagiu? Eu acho que essa pergunta é em relação a peso e tal. Bom, sempre me falaram que mulher que engravida de menino, bebezinho menino, fica com a pele cheia de mancha e não foi o que aconteceu comigo. Minha pele ficou super limpa, eu tinha muita espinha. Vem cá com a mamãe, você? Vem cá! Eu tinha muita espinha, minha pele limpou, não tive mais nada. E não tive mais, tanto que até hoje, ó, tenho algumas só aqui na testa agora, tô tendo algumas. Mas nunca mais eu tive espinha como antes, essas coisas. E em relação ao peso da gravidez, a minha médica falou que eu podia engordar 13 quilos e eu engordei 7, praticamente menos de 1 quilo por mês. Eu tive muito enjoo até o 6º mês de gravidez, então acho que foi isso que ajudou também a não ganhar muito peso. Pergunta número 7. Se sentiu bonita na gravidez? Sim, muitas mulheres se sentem feias, horríveis. Eu me senti bonita. Assim, na questão de roupa, era muito difícil achar roupa que coubesse na barriga, que ficasse confortável e tal. Mas eu me sentia bonita, o Lucas vivia falando que eu fiquei muito linda grávida, que eu tava linda grávida. E isso, de certa forma, ajudava a eu me sentir bonita. Número 8. Tinha preferência de sexo? Sim, eu tinha preferência pelo sexo feminino. Eu queria uma menininha porque eu acho muito fofo. Você vai roubar o vídeo da mamãe? Senta aqui, senta. Vem, tá se escondendo. Porque eu acho muito fofo menininha arrumar, botar coisa no cabelo, sapatilha de menininha. Eu acho tudo de menina muito mais bonito que de menino. E tanto que a minha sogra dizia assim, a sua barriga é de menina, vai nascer menina. E eu ficava super empolgada, né? E minha mãe, toda vez, desde o início, minha mãe e o Lucas falaram, vai ser menino, vai ser menino. E eu não acreditava neles, eu sempre acreditei na minha sogra porque era o que eu queria. E aí, quando eu fiz a ultrassom, com 4 meses a médica me falou que era menino.
E eu falei pra ela, tá, ó, tá falando sério, doutora, olha isso daí direito. Ela falou, é um menino, olha aqui, só que eu não conseguia ver menino. Aí eu fiz a outra ultrassom, deu menino, eu fiz a morfológica, deu menino. E aí não tinha jeito, era 3, 4 ultrassons eu fiz, todos deram menino. Não tinha como discutir mais com os exames, né? Aí só a partir da quarta ultra que eu tive certeza que foi a morfológica, da quarta, na verdade depois que deu pra ver o sexo, a quarta ultra, né? Aí que eu vi direitinho na morfológica que era menino, que eu comecei a comprar coisinha azul e verde mesmo, direcionada a menino. Mas ainda quando foi nascer, eu ainda tinha minhas dúvidas que ia nascer menina, tinha aquilo em mim, mas nasceu menino e hoje eu vejo o quanto foi bom, o quanto é bom ele ser menino, ele é super apegado comigo e é fácil de arrumar, vai sair, põe uma bermuda, um tênis, uma camiseta, é super fácil de arrumar e eu sou muito feliz por ter filho menino. Número 9. Como imaginava seu bebê? Eu imaginava o Davi do jeito que ele é. A única diferença que eu achava que ele ia ser mais moreninho, por causa do Lucas. Eu pensava que ele não ia ser tão branquinho, ele nasceu super branquinho e ainda é branquinho até hoje, da minha cor. E eu pensava que ele ia nascer mais moreninho, era a única diferença que eu tinha. O que achou da tag? Número 10, o que achou da tag? Eu gostei de responder a tag, muitas meninas me perguntam curiosidades sobre a minha gravidez e eu acho que respondendo a tag fica mais fácil de sanar algumas dúvidas de vocês. E achei super legal, espero que vocês tenham gostado. Dá tchau! Dá tchau! Tchau com bolacha na mão. E espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mamãe não quer. Dá tchau pra você? Tchau, dá tchau com as duas. Ai, um beijo na mamãe. Tchau, meninas.